Oi amigos, bom dia. Oi amigos, bom dia. Hoje é 18 de setembro de 2015. Eu estou aqui no meu escritório em Curitiba e estou fazendo esse vídeo. Não preparei nada, totalmente improvisado. Estou sempre pensando em um monte de coisa e eu vivo pensando o seguinte: o que eu faço para ajudar? O que eu escrevo para ajudar? Qual a prática que a gente vai criar para ajudar? Mas não é tão simples assim. Como é que eu vou criar uma coisa, inventar uma teoria mirabolante que eu não testei? Que eu nem percebi, eu não testei, não percebi, e não foi provavelmente nenhuma uma captação de um conhecimento existente. Porque o que acontece? Quando o médium ele tem um determinado espírito, uma consciência extrafísica, que já tem uma experiência, uma bagagem, um conhecimento para passar, é porque aquilo funciona, aquilo já está testado. Então ele passa para o médium, e o médium passa a bola para frente e pronto, acabou, né? Essa é a forma mais fácil de trabalhar. Agora, existe um outro intermediário, um outro médium, que ele capta o conhecimento e ele não capta de espírito. Eu não sei se alguém já falou sobre isso, já escreveu sobre isso. Se já falou, escreveu, eu não vi. Eu nem procurei na internet também. Não é? Eu estou especulando aqui, eu estou viajando aqui junto com vocês. Então a questão é a seguinte: a minha percepção, né, que sempre pode estar errada, lógico. Eu não sou cara, aprendi a não ser teimoso demais, intransigente, inflexível, né? Sempre estou predisposto a mudar, a abrir mão das minhas convicções, que sejam elas fé, crença, convicção, e você dê o nome que quiser. Cada um dá a sua justificativa, usa a falácia íntima para a sua corrupção pessoal. Então eu tento minimizar isso, já que é o mecanismo de defesa do ego humano que existe em 100% dos encarnados, né? Então qual que é o processo? O processo que eu sinto, conforme eu estava dizendo, é que eu capto, a minha percepção é que às vezes eu não capto o conhecimento do espírito. Às vezes eu capto um conhecimento do astral, direto, ou de uma egrégora, ou de uma colônia, ou de um determinado holopensene sutil. Então, o que eu estou querendo dizer? Então, o médium, ele incorpora, às vezes, um espírito. O médium, ele psicografa, ele fala a mensagem do espírito. Mas tem o médium que capta o conhecimento de um campo psíquico. Tem o médium que incorpora um campo psíquico, ele incorpora mesmo. Ele pode incorporar uma egrégora, ele pode incorporar um holopensene, que são coisas diferentes, né? As pessoas, 99% das pessoas misturam. Então o que acontece? Por exemplo, o cara que é muito sensível, você está no trânsito, você é uma pessoa super calma, super tranquila. Aí o trânsito, ele, numa determinada cidade, ele tem um holopensene característico. E quando você entra ali, que você começa a repetir o comportamento, muitas vezes agressivo, dos motoristas à sua volta, o que você está fazendo? Você está incorporando aquele holopensene. E incorporando mesmo aquele holopensene, aquelas energias, né? Elas invadem a sua aura, né? Elas invadem o seu duplo, elas contaminam os teus chakras e elas jogam aquela informação negativa, né? Faça isso, faça isso. E você responde no piloto automático. É claro, é falta de lucidez, é falta de filtro, é falta de força de vontade. Nós somos totalmente imperfeitos. Então você incorpora aquele holopensene. Então veja bem, isso funciona até no processo, né, das massas, né, no processo de controle e manipulação de massa. O que acontece com os líderes? Os líderes
eles têm mais força para controlar ou isolar esse campo, né? E eles têm mais energia para controlar uma quantidade de elementos maior. Quer dizer, quem tem mais energia controla quem tem menos energia. Então, tem uma escala de força aí. Há um outro parâmetro que é o processo da qualidade também. Quando a energia do líder também tem qualidade, essa qualidade é um parâmetro que tem mais força do que a quantidade. Mas os dois, eles se interpermeiam e se contrabalançam. Então, dá para montar uma equação aproximada, hipotética. Eu gosto muito de montar esses esquemas, tenho até facilidade, né? Vi o meu livro, o Karma e Suas Leis, ficou muito bom, muito interessante. Eu traço algumas coisas dentro dessa linha, mas o que eu estou querendo dizer? Então, eu citei um exemplo negativo, e então há médiums que eles pensam que estão captando uma informação, uma energia do espírito. Eu estou psicografando, eu estou ouvindo, né, clareaudiência, eu estou falando a mensagem do espírito, né, psicofonia, psicofonizando. Às vezes não. Tá? Geralmente é sim um espírito, ou dois ou três, ou um grupo de espíritos que trabalham em sinergia ali, todos eles se concentram para enviar a mesma informação para o médium. Cria um processo de potência sinérgica que cresce numa relação quadrática para impor mais força no médium, para diminuir o erro, tá, da mensagem do filtro do ego do médium natural. Não existe mensagem 100% mediúnica, não existe mensagem, atitude 100% anímica. Isso é lenda. Então, muitos médios pensam que estão captando o espírito, uma mensagem, mas estão captando isso de um campo. Tá? A questão é que é muito difícil saber qual que é esse campo. Mas como é que eu vou discernir isso, Dalton? Então você faz o seguinte, você vê a qualidade da mensagem, você vê o teor da mensagem. O que eu tenho visto muito na internet nessa época New Age, uns e outros aí, mensagens bem suspeitas, claro, são mensagens até muito positivas, falando coisas boas, mas é aquela coisa bem piegas, né? Falando de amor. Nós pedimos que vocês devem se amar mais, né? Uma mensagem cheia de enfeite, cheia de firula, aí coloca os termos da New Age. Tá, então o que acontece? Às vezes o médium, ele está captando muito pouquinho. Às vezes ele está captando, nesses casos, o que é possível? Ele está captando o quê? 5%. Ele está captando 5% e aquela coisa não vai, né? Aquela água de torneira gotejando. O cara quer beber água, ele está com sede, mas aquela água não enche o copo de jeito nenhum. Fica ali, Aí o que ele faz? Ele está com boa vontade, ele quer escrever, quer dar a mensagem. Claro, muitas vezes carregado de vaidade. É natural, gente, a gente portar essa vaidade. Eu quero dizer para vocês que é natural, não é uma coisa... ou por uma questão de orgulho, né? Então, nós precisamos do ego para sobreviver, para aguentar esse corpo. Todo bem, no processo evolutivo de todas as multiexistências nossas, ela começa através do ego. Então, uma pessoa está iniciando... no primeiro livro, gente jovem, motivada, que chega para mim, Dalton, eu recebi um livro de Ramatiz, e eu quero editar, pensa que a gente é uma grande editora, acha a gente na internet, e quer submeter o livro à editora para ser publicado. Nossa, eu trato essas pessoas com o maior respeito, com o maior carinho,
porque eu nunca fui tratado assim. Eu sempre fui tratado, quando no começo também motivado, eu sempre fui tratado com desdém e arrogância. Então, quando esses, ou médios verdadeiros, ou médios falsos, eles estão sendo sinceros. Eles podem estar errados, mas eles merecem um voto de confiança, eles merecem um carinho, um respeito inicial, e a gente começa errado, a gente começa imaturo. Então esses indivíduos, quando caem na minha mão, nossa, eu trato com o maior respeito e eu incentivo. Esses dias recebi um e-mail de uma menina falando, eu escrevi Ramatiz, aí eu fui explicar com todo carinho, é muito difícil você ser editado, é só grandes autores, eu não consegui ser editado, eu percorri um caminho de produção independente, com isso eu aprendi muito, eu faço um livro sozinho, totalmente sozinho, da primeira letra até a ilustração, a capa, a diagramação, os registros, a publicação, a impressão, a comercialização. Eu tive que aprender, senão eu nunca ia conseguir publicar nada na minha vida. E eu tenho os textos legais, eu tenho valor, eu tenho um conteúdo. E por que outras pessoas também não têm? Puxa, isso é um mercado de concorrência? É um capitalismo selvagem? Eu tenho que destruir aquele que eu considero meu concorrente? O concorrente é um inimigo? Né? Olha, é um pensamento muito mesquinho, muito covarde. Então, quando chegam esses jovens na minha mão, eles são muito bem tratados. Então, eu dou a dica, você pode publicar o seu livro sozinho na Amazon, né, em forma de e-book. O indivíduo, até realmente conhecer o caminho do livro impresso e conseguir finalizar essa produção, é realmente complicado. O cara tem que bater muita cabeça, aí ele precisa de ajuda. O processo de registro é chato, ISBN, o EDA, né, Escritório de Direitos Autorais, isso é muito chato, e você tem que esperar, mandar pelo correio, né, às vezes demora, atualmente a coisa melhorou, é pela internet, mas a gente deve tratar bem essas pessoas. Olha, eu vou dizer, no início eu procurei muito o meio espírita e eles não querem nem ouvir você. Eles atiram primeiro e perguntam depois, né? Eles só te rechaçam. Então, aí é natural, né? Eu não tinha a experiência que eu tenho hoje, eu comecei tentando no meio espírita, né? Eu bati em algumas portas, e hoje eu estou livre, leve, solto, independente, graças a Deus. Se a maior editora do Brasil bater na minha porta, quero editar seu livro. Não, eu não quero. Porque quando a editora ela edita o teu livro, o telefone está tocando, eu vou desligar. Quando a editora edita teu livro, ela é dona do teu livro, você não é mais. Bom, acabei desviando do assunto, mas achei isso uma coisa importante. Então o que eu vou falar é o seguinte. A questão de captar a informação. Então, às vezes eu capto uma informação e fechei a porta por causa do barulho do telefone que está tocando lá no andar de baixo, eu desliguei aqui, mas medindo a minha concentração estava me incomodando. Você capta a informação, eu estava falando aquela questão do teste, de ser testado ou não. Você não pode julgar uma coisa para o público, isso quem tem responsabilidade, né? Não, aqui você faz esse ritual, essa prática aqui, que você vai atingir esse objetivo. Uma vez eu estava na livraria, fui ver uns livros lá de meditação, sempre nessa área que eu gosto, aí estava lá, um livro de meditação, não me lembro o nome, não me lembro o autor, mas, olha, aquilo era um absurdo. Meditação, a receitinha de bolo. Essa meditação é para ganhar dinheiro, essa meditação é para ganhar amor, essa meditação é para a saúde. Nossa, gente, aquilo é uma coisa que eu falo, coitado do público, né? Então, uma vez me perguntaram, o que é esse filtro do discernimento? É difícil dizer. O filtro do discernimento é você tentar discernir
depende de um pouco da sua cultura, da sua malícia, da profundidade da sua observação, porque o que a gente tem muito hoje é cópia da cópia da cópia na internet, e a gente às vezes tem falácias bem montadas, sofisticadas, e nós temos falácias grosseiras para tentar vender, para tentar iludir as pessoas. Então eu digo para você, quando eu crio um CD de uma prática, quando eu escrevo alguma coisa, eu procuro ter responsabilidade. Eu tenho erros e eu vivo mexendo nos livros, refazendo a produção para melhorar. Tá? Se eu acho um erro, às vezes eu recebo um comentário de um leitor, Dalton, esse ponto assim, assim, assado, o livro é mediúnico, então é culpa do espírito. Não, é culpa minha, é culpa do médium. Aí eu vou lá, eu vou avaliar se aquele ponto está correto, e eu não tenho vergonha de tirar. E como eu sou a produção independente, quer dizer, eu não sou escravo de uma editora, eu posso corrigir meu livro em tempo real. Né? Se eu quiser corrigir ele aqui agora, eu corrijo. Então a próxima impressão, eu não mando imprimir 1000 livros, eu vou imprimir 10, baixa demanda, né? Pouca quantidade. Eu tenho essa flexibilidade. Isso talvez torne o livro um pouquinho mais caro, mas essa liberdade é uma beleza. O meu público, então, vai ter sempre uma coisa atualizada com qualidade. E a tendência do autor sempre é ter ideias e ir engordando o livro. Então, a respeito daquela informação que a gente capta. Então, quando eu capto uma informação, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de analisar, primeiro, a coerência dela, segundo, o meu próprio discernimento. Quando é um texto, por exemplo. Agora, quando é uma prática, eu gosto de testar. E se eu já senti um pouco de confiança naquela, eu não preciso de fazer no laboratório farmacêutico e testar um medicamento 10 anos, 5 anos, né? Eu tenho bastante experiência para sentir se aquilo começa já um determinado grau, pouquinho, já no início, já rápido, eu começo a perceber, opa, eu já sei que se eu continuar treinando isso mais um mês, mais 6 meses, esse troço vai potencializar e vai surtir o efeito no público que eu quero. Então a gente está sempre pensando em como ajudar. Então eu fico pensando assim, qual que é o maior problema da humanidade? É as drogas, é o problema do vício. Ou então eu vou escrever um texto para isso, eu vou fazer uma prática para isso. E já tem aí uns 2 anos que eu estava pensando na questão do vício, eu já andei escrevendo sobre isso, né? Nós estamos com um site novo lá no www.consciencial.org, agora em 2015, eu nem consegui voltar todos os artigos ainda, que são algumas centenas, e eu estou revisando todos eles. Então a questão é que, pensando sobre o vício, que prática que eu vou fazer para ajudar uma pessoa com vício. Primeiro, a pessoa com vício, quando ela tem determinado grau de profundidade, de comprometimento, ela não sai sozinha, ela precisa de ajuda de um segundo, de um terceiro. Tá? E geralmente quem está à volta só critica, acha que apontando o dedo vai resolver, né? Que a pessoa não quer e que não tem força de vontade. Não é bem assim. Então, você tem que pensar, como se você estivesse na rua, a pessoa caiu no buraco, ela está naquela areia movediça, quanto mais ela se mexe, ela mais afunda. Então você lá de cima, né, de fora do buraco, vai falar assim, força, tenha força de vontade, você vai conseguir sair. Não, você tem que ir lá embaixo, você tem que pisar na lama e você tem que buscar a pessoa do buraco. Então já dizia Emmanuel para Chico Xavier, você não socorre o afogado se você não se lançar ao chicote das ondas do mar. Então é a mesma coisa. Então vamos parar de criticar, geralmente a família em volta, né, ela critica o deprimido e ela critica o viciado, vamos parar de criticar e vamos começar a se comprometer. Né? O problema é do outro, eu aponto o dedo para o outro, eu acuso e ele que se vire, tá? Eu não quero me comprometer. Você ama a pessoa, nem toda a família tem um compromisso realmente de amor com a evolução pessoal.
o desenvolvimento pessoal e espiritual do outro, né? Mas alguns têm, e às vezes os estranhos têm mais ainda. E às vezes a gente que é de dentro de uma família ouve mais um estranho do que o próprio familiar. Então, você tem que entrar lá dentro do buraco com o cara. Então, eu estou falando aqui sobre uma prática para a pessoa que tem vício. Para que essa prática? É para aumentar a força de vontade. Porque o viciado, o deprimido, ele está com a força de vontade comprometida. É a mesma coisa que você quiser fazer um carro sem gasolina no tanque andar. Fala para o motorista, tenha força de vontade, faça esse carro andar. Tem dó, né, cara? Então, eu quero criar uma prática que cria esse combustível, essa gasolina, para o carro do viciado sair do vício, para o carro do deprimido sair da depressão, a partir da força de vontade. Então, o que acontece? O ideal é quando você senta com a pessoa para fazer a prática junto com ela. Aí, você que vai falando a prática, você vai guiando, e você tem que fazer isso 2, 3 vezes por dia, você tem que fazer isso todo dia, você tem que fazer isso a semana, o mês inteiro, 6 meses. Se você realmente é um psicólogo, você é um voluntário de ONG, se você é um terapeuta que atende viciados, atende deprimidos, vai o meu apelo para você fazer essa prática junto com o público. Olha, quanto mais você ganhar, tiver sucesso nisso, eu vou estar mais feliz, eu vou estar mais realizado por causa do meu processo kármico pessoal. Então, desculpa, segurando nossa energia aqui. Então, você tem que fazer, e às vezes a pessoa que está viciada, ela está deprimida, o que acontece com ela? Ela não tem concentração, ela não tem foco. Então, você pensa naquela criança de 2, 3 anos, que tem vários brinquedos, tá? Então ela brinca com o ursinho, 10 segundos, ela larga o ursinho, ela vai para o carrinho, ela larga o carrinho, ela vai para os cubinhos. Por quê? É falta de foco, é natural da mente e da formação fisiológica cerebral da criança. Então você vai enxergar o viciado, o deprimido também, como um tipo desses, sem o poder mental que uma pessoa normal, sadia, tem. Então, às vezes, ele perde a capacidade intelectual, ele perde a memória, ele perde o foco. Isso você vai pegando devagar. Cada um vai ter um jeito específico de customizar a prática. Você não precisa de seguir ipsis literis essa prática, mas você dá seu toque pessoal. Então, se você quiser mistificar e criar um ritual ao redor, para quê? Para impressionar psicologicamente o paciente, a pessoa que você quer ajudar, porque muitas vezes ele acha que aquele ritual vai ter alguma magia e que aquilo vai ajudar ele de algum jeito. Ótimo! Né? Vamos usar todas as ferramentas, todas as muletas que forem possíveis para ajudar as pessoas. Não importa, ajudar é servir. Então, se você vai usar uma vela, se você vai usar um cristal, um pêndulo, um incenso, um retrato de Jesus, né? Uma foto de Kardec, né? Uma foto de um vulcão, não importa, gente, o que isso é para as tuas crenças pessoais. Importa que você vai ajudar a pessoa. Então, vamos abrir mão dessas porcarias, às vezes pessoal, esses egos pessoais e grupais, e vamos pensar em ajudar. Então, essa prática depois eu vou fazer em audiovisual, em animação gráfica, em CD. Eu sei que daí, da posição que eu pus a câmera, não vai dar para ver bem o meu monitor, que é do meu iPad, por causa da distância, por causa da posição. Aqui eu tenho uma animação gráfica. Então, puxa, é uma coisa muito bonita que ajuda as pessoas que não têm prática, ajuda quem está sem foco, sem concentração. Então, a coisa é mais ou menos
isso que está aqui, né? Aqui eu posso... Isso aqui é só um exemplo, ainda nem estou começando, nem entrando na prática não. Então, gente... Não sei se está vendo, está dando para ver daí? Pelo menos um pouco é para ter a noção, é só para você ter uma ideia de como funciona. Não sei se você está vendo a animação, os brilhos. Então depois eu vou fazer esse tipo de trabalho aqui com essa prática, né? A tendência no futuro é eu acabar com a venda de CDs sozinha e juntar com o livro. Para quê? Para dar mais apoio às pessoas. Os CDs de animação gráfica para computador, eles são muito bons, eles são maravilhosos. Ele com livro, com texto, explicando minuciosamente, vai ter mais informação, vai ter uma ajuda mais completa para a pessoa. Então, eu quero que você observe a prática que eu testei essa noite. Olha, normalmente no vídeo eu não sou tão rápido assim, tão anteriores que estão aqui no canal do Consciencial, do Instituto de Sensibilização Consciencial. Você vê que eu falo lento, eu sou pausado, tá? Hoje eu estou com o ritmo da energia diferente. Eu fiz uma noite. Então, olha o nível de fluência de inspiração. Então, veja bem você fazendo isso 1 mês, 2 meses, 6 meses. Um detalhe muito importante. Isso eu foquei em viciado, em depressivo, no processo de ajuda. Mas essas práticas podem ser usadas, devem ser usadas por todos e qualquer um. Por exemplo, um público muito interessante de fazer essa prática é o público que gosta de tentar projeção astral lúcida. Melhora a lucidez. Eu até tenho um CD de viagem astral. Cara, essa prática não está lá, porque eu estou pensando nela já há algum tempo, mas só há alguns anos até, mas só ontem à noite que eu peguei para testar mesmo. E como eu falei, se eu não testar, eu não divulgo. Eu fico com ela em off, em banho-maria, tá? Fico meditando, refletindo, esqueço, né? Jogo para o cosmos, na hora que ela voltar para mim mais elaborada, aí eu piso no chão e ponho a mão na massa, que é o que eu estou fazendo agora. Então, esse público de projeção astral, se quiser melhorar o nível de lucidez e de assistência extrafísica, uma coisa, um recadinho que eu quero dar para quem gosta a matéria de projeção, sair do corpo. É um público muito jovem, é um público muito verde, é muito imaturo. Sim, você quer conseguir uma boa projeção, uma projeção de nível, tá, razoável para cima, você tem que se dispor a ajudar, mas não é de boca, é de coração. Na hora que você se dispõe a ajudar, o que acontece? Isso não é ameaça, não. Esse é um processo de física energética. Na hora que você fala, eu quero ajudar o mundo, o que acontece com o teu padrão vibratório, a qualidade das suas energias quando você quer ajudar? Ela sobe. Mas isso se for do íntimo, do fórum íntimo da pessoa, né? Puxa, eu quero ajudar e servir. Aí a qualidade da sua vibração, sua energia, ela aumenta, a qualidade sobe, o seu campo amplia, os teus chakras brilham, ficam mais estuantes, o amparo chega, é um processo natural. Então, se eu jogo a bolinha para cima, o que vai acontecer com a bolinha? Ela cai. Por quê? É o processo da gravidade. Por que isso acontece? Porque é uma lei natural. Então, isso é uma lei da energia, é uma lei da evolução. Então, na hora que eu quero ajudar e servir,
o meu campo muda, o amparo muda, tudo muda na sua vida, as sincronicidades agilizam, elas aceleram, as ferramentas caem na sua mão. Então, a questão, você quer ter projeção? A projeção como fenômeno, se você quer só turismo, esqueça, porque isso, essa qualidade energética já está implícita no seu campo vibracional e você não vai conseguir grande coisa. Tá certo que tem gente que tem muita facilidade de sair do corpo, ela senta aqui na cadeira quase acordada, cochila um pouquinho e escapa, mas ela vai estar sempre na crosta, ela nunca vai ter uma coisa de alto nível, ela vai ficar mais ou menos sempre no ambiente da casa dela, do bairro dela, e é aquele nhen que não sai daquilo a vida inteira. Então, se você ajudar e servir do fundo do coração, é para poucas pessoas. Então, são essas pessoas que você vê um trabalho relevante, um trabalho que aparece, um trabalho que ajuda, são as pessoas que melhoraram a qualidade do seu campo, do seu biocampo informacional, da sua aura, das suas energias, né? Que é o caso do Saulo Calderon, que faz um trabalho maravilhoso, que é o Wagner Borges, que é nosso amigo queridíssimo, né? Da Irene Carmo Pimenta, lá de São Paulo também, e de outras pessoas tão bacanas, da Ilza Andrade, lá de Salvador, da Bahia. Então, são trabalhos relevantes porque são pessoas que querem ajudar, e elas já veem nisso há várias vidas. Então, se você quer começar a trabalhar seu campo, e às vezes a coisa demora várias vidas, comece agora. Se você quiser brincar de projeção, aí é outro caso, eu respeito. Conforme eu falei, às vezes a coisa começa com brinquedo, com fantasia, com firula, com ego. Quem tem visão de conjunto sabe discernir isso que está aí. Mas muito bem, então vamos à prática. Eu vou tirar o óculos aqui porque talvez eu precise de apontar o dedo. Então, toda a prática, ela começa em você mentalizar. Então você começa imaginando. Tudo é através da imaginação. Por isso que o CD ajuda, né? Às vezes as pessoas não conseguem imaginar. E quando tem um desenho, às vezes uma figura mesmo estática, isso pode ajudar. Você vai começar a pensar, concentrar no teu chakra frontal aqui. No teu chakra frontal. Né? Ele é um funil aberto para fora. Você imagina uma cor clara, vibrante, de preferência um amarelo, um dourado aqui. Tá? E você começa a pulsar esse chakra. Pulsar. Então você expande, contrai. Expande, contrai. E você faz isso de forma que você fecha os olhos e você tenta ver isso de uma forma mais nítida possível, sem fazer força, sem acumular tensões, né? E você tenta senti-lo bem brilhante, bem dourado, bem iluminado, bem reluzente. E você, para potencializar a prática, você começa a ouvir o som dele também vibrando. Pode ser qualquer som, isso aí é uma coisa pessoal. Aí pode ser um pode ser um som, aqui eu falei um som grave, se o som agudo é mais fácil de você mentalizar, um som de uma turbina de avião. Se você se concentrar melhor nisso, melhor. Não tem o certo ou o errado. Então você começa a vibrar isso que está aí. E você... Quanto tempo que eu vou ficar aí? Você vai ficar o tempo até que você... isso fique bem nítido mentalmente para você. Aí depois, esse chakra, né, essa forma de funil, na hora que você tiver ali, se for preciso 1, 2, 5, 15 minutos, não importa. Ela tem que firmar, mas sem causar tensões. Então, ela vai criar, depois vai se transformar numa esfera. Ok? Essa esfera, ela vai entrar, ela tem que ficar deste tamanho aqui, das minhas duas mãos unidas. Ela vai pegar toda essa região, ela tem que pegar os 2 olhos. Tá? E pegar quase toda a testa. E ela vai entrar na sua testa, vai entrar
nos seus olhos, vai permear os seus olhos e vai ficar atrás, encostado na testa, encostado nos olhos, de forma que o perímetro dessa esfera energética luminosa, o perímetro dela, né, ou seja, a circunferência, vai ficar aqui assim, ó, do lado de fora, quer dizer, a esfera está com a borda de fora aqui, e o resto dela está dentro da minha cabeça. E você vai ficar pulsando isso ali dentro. Então eu quero que você leve a sua consciência, não aqui para fora, mas mais aqui para trás da testa. Tá? Uma outra forma que eu fiz a prática ontem à noite, eu peguei o próprio chakra, né, o próprio formato do chakra que estava aqui fora, eu levei ele lá para dentro. Então, o chakra pegou praticamente a hipófise, logo aqui atrás, né, o talo dela ficou a hipófise. Depois você pega um desenho na internet para você se situar melhor que eu estou falando. Então, a glândula estava aqui ali no meio do meu cérebro e se transformou na raiz do chakra, e o chakra estava dentro do cérebro, dentro da cabeça e atrás da testa. E ele ficou pulsando aquilo que está ali, sempre na cor amarelo, dourado. E você firma a atenção, o foco da sua atenção ali. Agora é paciência e persistência. Você vai ter que ficar nisso que está aqui. Olha, esse troço potencializa a força de vontade que você não acredita. O que eu vou te confessar é que eu usei alguns mantras de força, mas eu não vou falar sobre isso aqui. Pô, já falei demais, era um vídeo de 10, 15 minutos, eu não sei, deve estar 20, 40, aí eu estou sem noção do tempo agora, e não eu vou esticar mais e vou acabar complicando, confundindo mais do que explicando. Então, a prática é essa. Você que é terapeuta, você que é psicólogo, você que é um epicentro consciencial, que dirige um grupo, tenta essa prática no consultório, na clínica, tenta com seu público ali na sala de aula. Depois me escreva ali pelo site, eu tenho lá o contato no consciencial.org, me dizendo dos resultados e das impressões. Acabou de me dar um insight aqui, um estalo aqui. Pergunte antes se tem pessoas que são epiléticas, não pode fazer, pessoas epiléticas, e pessoas que têm predisposição à psicose, não tem como saber, né? E isso aí é complicado, tá? Demanda um pouco mais de pesquisa. Então é contraindicado. A meditação, ela tem certas contraindicações também. Pessoas epiléticas, eu estou tentando me lembrar de uma outra coisinha aqui, mas não estou me lembrando. As mesmas contraindicações da meditação, também essa prática é contraindicada também para esse mesmo tipo de pessoas epiléticas e afins, e correlatos. Gente, então a ideia é essa. Muito obrigado, um grande beijo em suas almas. Fiquem com Deus.